do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então a nossa meditação sobre a Patris Corde, o item 3, Pai na obediência. De forma análoga a quando Deus fez com Maria, também revelou a José os seus desígnios. Só que no caso de José, foi através dos sonhos. Que aí, na Sagrada Escritura, conforme também Joel 3, vai falar que o sonho é canal do Espírito para revelar a vontade de Deus. José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la e decide deixá-la secretamente. Então o anjo ajuda a resolver: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus. Quer dizer, a ordem de dar o nome para José, porque ele salvará o povo de seus pecados. José fez como lhe ordenou o anjo. Então, com obediência, superou o seu drama e salvou Maria. É uma obediência de São José na discrição, quer dizer, na perfeita tomada de decisão para decidir. Não é uma obediência cega, não é uma obediência tapada, não é uma obediência rebelde, mas é uma obediência na discrição. Como Maria disse ao anjo: como será isso, eu não conheço homem? Então Maria também teve uma obediência livre. José da mesma forma. E como que isso funciona aqui? No versículo 20 do capítulo 1 de Mateus, 1:19, José, seu esposo, sendo justo, não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Ele tomou essa decisão, também uma decisão discreta. Ele soube tomar para não entregar, segundo a lei ela estava grávida, não entregá-la para ser apedrejada conforme a lei mandava, enquanto assim decidia. Isto que aqui é a chave. Tautadei autu entumententos. Esse entumeomai, trazer a mente, resolver em si. Então, etomos, que é o próprio sentir, ele em si, enquanto isso estava acontecendo, ele toma essa decisão. Então, essas coisas, ele estava acontecendo essas coisas, então ele entra nesse processo de decisão, tá? E enquanto ele está tomando esse processo de decisão, eis que o anjo do Senhor manifestou-se. Então, Deus intervém no coração de pessoas justas que querem fazer realmente a sua vontade. Então, ele entra no processo, não tem uma decisão repentina, uma decisão irrefletida, mas ele entra num processo verdadeiro. Também não é para postergar, tá? Uma decisão fingida. Eu finjo que vou rezar só para tomar decisão. Não, ele verdadeiramente se coloca para buscar a verdade. Então ele se torna aí modelo nosso, no nosso próprio processo de decisão, e aí dentro da vocação, porque ele está sendo chamado aí dentro do processo vocacional dele. Não nos esqueçamos, não é uma decisão qualquer, é a vida dele, a vida de Maria que está em jogo aí, tá? No segundo sonho, o anjo dá essa ordem: levanta-te, foge para o Egito, em Mateus 2:13. José não hesitou em obedecer, sem se questionar sobre as dificuldades que encontraria. E lembrar que é o Filho de Deus, né? E não é o filho dele. E ele é o pai adotivo. E ele levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe, partiu para o Egito, permanecendo ali até a morte de Herodes. No Egito, com confiança e paciência, José esperou o anjo. E aí é o terceiro sonho, tá? Que se levante, tome consigo o menino e regresse a Israel.
Então, nesses três, quer dizer, olha a obediência àquilo que Deus diz. É a mesma obediência que nós somos chamados a ter. Durante a viagem de regresso, porém, tendo ouvido dizer que Arquelau reinava na Judéia, teve medo de ir para lá, então, advertido em sonho, quarta vez, ele vai para Galiléia. Então, ele é um perscrutador da vontade de Deus. Mas não é ter a vontade de Deus, não faço nada. Não. Aí, como na parábola dos talentos, imediatamente vai. Como Maria foi visitar Isabel, imediatamente foi. E José, como um bom obediente, imediatamente vai. São Lucas, de modo particular, tem o cuidado de assinalar que os pais de Jesus observavam todas as prescrições da lei. Os ritos de circuncisão de Jesus, purificação de Maria. Então, ele era um judeu devoto. Ele era aquele que realmente obedecia à lei. Ao longo da vida oculta em Nazaré, na escola de José, ele aprendeu a fazer a vontade do Pai, Jesus. Tal vontade torna-se o alimento diário. Então, Jesus novamente dizendo, é Deus e homem, e José o ensinou na sua humanidade a crescer nisto, para se cumprisse a vontade do Pai amado e não a sua, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. E então ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E esse sofrimento não é somente na hora da cruz. Esse sofrimento, o mistério pascal começa na encarnação e o cume é a cruz e ressurreição. Então São José ajudou, ensinou, criou este menino para a obediência ao Pai, tá? Ao Pai eterno. Então a missão de José também é nessa obediência humana de Jesus. Ensinou essa obediência humana de Jesus. Esse item termina com uma frase de São João Paulo II, na exortação Apostólica Redentores Custos, de 15 de agosto de 89, que é muito interessante. José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e a missão de Jesus. Porque nós pensamos na missão de Jesus e na pessoa dele só a partir dos 30 anos. Então, até os 30 anos, José foi aquele que ajudou Jesus a servir diretamente para que ele crescesse, mediante o exercício da sua paternidade. Então, a missão de José, com relação à missão de Jesus, foi o exercício da paternidade. Desse modo, precisamente, ele coopera no grande mistério da redenção, quando chega à plenitude dos tempos e é verdadeiramente ministro da salvação. Ministro é servo. Então, esse processo da redenção e da salvação, José serviu através da sua paternidade, formando esse menino para ser homem em plenitude e, como homem Deus, nos salvar. São José, rogue por nós para que a nossa obediência seja discreta, como foi a obediência dele. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna.